É isso aí, pessoal. Nossa aula de hoje é sobre esse assunto: equações do segundo grau. A fórmula que eu apresentei aí, ax ao quadrado mais b igual a zero, é uma forma da equação incompleta que nós vamos estudar. Em breve a gente estudará a equação completa. Nós vamos hoje ver como resolver as equações incompletas. Mas antes disso, se você está assistindo esse vídeo, antes de continuar, curte ele aí, dá um like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, para poder você acompanhar assim que eu postar uma nova videoaula, você já saber e poder assistir ela. Então vamos lá. O assunto nosso, a equação do segundo grau, está na página 161 do seu livro aí, A Conquista da Matemática, oitavo ano. Então essa aula é para a nossa querida turma aí do oitavo ano, né? Nossa primeira videoaula de matemática aí para o oitavo ano. A gente fez aquela videoconferência na aula passada e agora nós vamos ver essa videoaula. Vai dizer, professor, uma equação dessa: ax ao quadrado mais b igual a zero. Como é que se resolve? A equação do segundo grau, ela é incompleta quando ela falta o b ou falta o c, certo? Nesse nosso caso, ela está faltando o b, porque uma equação completa, ela é da forma ax ao quadrado mais bx mais c. Pronto. Essa fórmula que está em vermelho é a equação completa. Você veja que nessa outra não tem o termo bx, ó. Você tem o x ao quadrado acompanhado do a. Você não tem o bx e você tem o c aí, que é a letra b. Vamos dar um exemplo com números, né? Trabalhar com números sempre é melhor. Se você tiver a equação x ao quadrado menos 9 igual a zero. Pronto. No livro de vocês tem aí essa equação. X ao quadrado menos 9 igual a zero. Você tem o primeiro termo, que é o termo a, e tem o segundo termo, que é o c. Você não tem o bx aqui no meio. Professor, por que é uma equação do segundo grau? Porque o expoente aqui em cima, ó, é 2. Quando a equação ela não é do segundo grau, ela é do primeiro, vocês estão acostumados a ver o x sozinho, sem nenhum número em cima. Mas esse daqui tem o 2. Então quer dizer que essa equação ela é do segundo grau. Se tivesse um 3 aqui em cima, ela seria do terceiro grau, um 4 do quarto grau, e aí ia subindo os graus da equação. Mas para o nosso estudo e os estudos futuros, só vamos nos interessar a equação do primeiro e do segundo grau. E como é que a gente resolve essa equação? Ela é simples de se resolver. Você vai separar, como sempre, o x. X ao quadrado, ó, é igual a quê? Do outro lado é quem não tem x. Você tem um zero e tinha menos 9. Esse menos 9, quando você passa ele para o outro lado da igualdade, lembre que você passa ele com o sinal trocado. Então ele vira 9. X ao quadrado igual a 9. Aí você diz, agora eu sei, eu divido 9 por 2? Não, gente. Esse 2 aqui, ele é um expoente, então ele não divide. Se ele tivesse antes do x aqui, seria 2x, mas aqui é x ao quadrado. Tudo que está ao quadrado, você pode tirar a raiz quadrada do número.
Então, fica assim, x igual a raiz quadrada de 9, ó. X igual a raiz quadrada de 9. Aí você diz, e o que é raiz quadrada de 9? É um número que multiplique ele mesmo e dê 9. Qual é esse número? 3. 3 vezes 3 dá 9. Então, raiz quadrada de 9 é 3. O x vai valer quem? O x vai ser igual a 3, gente. Resolveu a nossa equação. Ah, professor, 3 positivo? Não, isso aqui pode ser mais ou menos. Numa equação desse tipo, a resposta pode ser mais ou menos. Então você não sabe se é o 3 positivo ou negativo, você coloca os dois sinais aí. Mais 3 ou menos 3 é a nossa resposta. Qualquer um vai dar 9. Se você tem menos 3 ao quadrado, é 9. Se você tiver mais 3 ao quadrado, também dá 9, gente. Você vai dizer, por que, professor? Olha, menos 3 ao quadrado é igual a 9. É o que? É menos 3 vezes menos 3. Lembra da regrinha? Quando a gente multiplica menos vezes menos, vira mais. 3 vezes 3, 9. Quando você multiplica mais vezes mais, fica mais. 3 vezes 3, 9. 3 ao quadrado é 9, menos 3 ao quadrado é 9. Por isso que a nossa resposta pode ser mais ou menos 3. Fique ligado nessa dica, pessoal. Um outro exemplo que o livro nos traz é o seguinte: x ao quadrado mais 4. X ao quadrado mais 4 igual a 0. Vamos ver como é que se faz isso, ó. Olha aí, observa aí, x ao quadrado igual a 0. Você pode até dizer, professor, eu já sei. Separa o x. Isso. Separa x, ó. Fica x ao quadrado. O 4 não está positivo, ele vai mudar para o outro lado da igualdade. Se ele muda com o sinal contrário. Então é mais 4 fica menos 4. X ao quadrado igual a menos 4. Agora diz, vou tirar a raiz quadrada. Pode ser. X é raiz quadrada de quê? Menos 4. Menos 4. Eu já falei nas aulas em sala que raiz quadrada de menos de um número negativo, menos 4, menos 2, menos 9, nós não vamos aprender agora. Vocês vão aprender essa raiz quadrada no segundo grau. Então, agora, essa raiz quadrada não existe. X é igual a quê? Ao conjunto dos vazios. Então, use esse símbolo. X é igual a vazio. Certo? Toda vez que vier uma raiz quadrada de um número negativo, x é vazio. Beleza? Quando a gente estiver estudando equação de terceiro, de quarto, de quinto grau, aí essa raiz quadrada vai ser possível. Mas quando for equação de segundo grau, ela não tem raiz, viu? Quando o expoente for só o 2, segundo grau ou primeiro grau, não tem raiz. Se for terceiro, quarto grau, aí vocês vão aprender no ensino médio que tem a raiz. Mas até segundo grau, número negativo não tem raiz. Só do terceiro grau para frente, galera. Então essa é nossa aula de hoje. Equações do segundo grau da forma incompleta, certo? Quando for a forma completa, vai ser outra videoaula. Eu vou dar mais um exemplo aqui para você ver. Esse não tem no livro, mas eu vou dizer que 2x ao quadrado menos
Agora pegou. Menos 16. Vamos lá. É igual a 0. Pronto. Só parei aqui para poder pensar no número que dava certo. Ó, 2x ao quadrado menos 16 igual a 0. Você diz, o que eu faço? Separa. O 2x, esse 2 não separa, viu? Vai ficar junto do 2x. Então, 2x é igual, ó. 2x ao quadrado é igual 16. O 16 não estava negativo. Você passou ele para o outro lado, ele fica positivo. Né? Está de um lado da igualdade, vem para o outro, vem com sinal trocado. Positivo. Agora você faz duas coisas. Esse 2 está aqui do lado do x. Ele pode dividir o 16. Então fica x ao quadrado. Ó, x ao quadrado igual a 16 dividido por 2. X ao quadrado igual a 16 dividido por 2. Aí você me diz, quanto é 16 dividido por 2? É x ao quadrado igual a 8. Agora vamos tirar a raiz quadrada de 8. X ao quadrado igual a 8. Então, x é igual... Eu não disse se pode ser mais ou menos? Então, vamos botar mais ou menos raiz quadrada de 8. Mais ou menos raiz quadrada de 8. Não estou com a calculadora. Não tenho. Raiz quadrada de 8 é 2, algum valor. Deixa eu consultar aqui. Raiz quadrada de 8. Dá 2,82, 84, 27, 12, 47, 46 e 19. É um número muito grande. Você vai botar ela? Não. Você vai dizer que sua resposta é exatamente essa. X é igual a mais ou menos raiz de 8. Quando não der exato, não der 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 e por aí vai. Se não der um número exato, você vai deixar dentro da raiz e dizer que ela é mais ou menos a raiz disso. Viu? Não precisa você colocar esse número enorme aí. É desse jeito que você resolve. Lembre, primeiro você dividiu. Por que no outro caso, voltando aqui, por que nesse caso eu não dividi? Porque aqui é 1, gente. 4 dividido por 1 é 1. Se aqui fosse 2, aí eu iria dividir 4 por 2. Mas não dividi porque aqui é 1. Nesse outro também era 1, então não divide o 9. 9 dividido por 1 é 1, não precisa. Agora, se for diferente de 1, aí você divide e depois tira a raiz quadrada. Entendido? Então, são esses 3 casos que eu queria exemplificar aqui para vocês no vídeo. Agora vocês vão para a página 162 do livro de vocês. Vão resolver a questão 1, 2, 3 da página 162. Questão 1, 2 e 3. Viu? Vocês resolvem essas 3 atividades que é sobre equações do segundo grau incompleta. A questão 1 vai resolver da A até a F. A 2, A e B. A 3 também A e B. Você resolve cada continha, faz a continha, acha o conjunto solução, é 2 respostas. Uma dica, é uma positiva e uma negativa, é a mesma resposta. Se der 9, é 9 positivo, 9 negativo. Se der 1 positivo, 1 negativo. 4 positivo, 4 negativo. Se der raiz quadrada, é uma positiva, né? No caso dessa última, é raiz de mais 8, raiz de menos 8. Sua resposta. Então, vocês resolvam. Não esqueçam de assistir o vídeo aqui no canal. E
depois de resolver, tirar uma fotinha da atividade e postar que está valendo sua presença da aula de matemática de hoje, gente. Viu? Em breve, eu estarei fazendo a aula pelo canal do YouTube. Então, eu vou fazer uma live online, transmitindo a aula para vocês assistirem aí nesse período. Não prometo quando, porque eu ainda estou me preparando aqui com câmera, com essas coisas, né? A live a gente tem que fazer uma produçãozinha. Então não é coisa simples assim. E inglês, gente. Inglês, nossa aula de inglês. Eu vou fazer esse vídeo com as 3 aulas. Matemática, inglês e religião hoje. Então em inglês aqui nós vamos trabalhar o verbo to be. Na aula passada a gente viu o verbo to be no simple present, que era o presente simples, né? Você conjugava as pessoas, certo? Vou só lembrar aqui. Quem são as pessoas? I, you, he, she, it, né? São essas pessoas aqui do singular no inglês. I, eu, you, você, he, ele para pessoa, she, ela para pessoa, it, ele ou ela para animais ou objetos. E no plural, o i, you e their. Certo? O i, nós, e o, vocês, e their, eles ou elas, para pessoas, animais, tanto faz aqui. Viu? E aí você conjugar o verbo to be, muito bem. O verbo to be no simple present, como é que é? I am. Fica I am. E o are, né? O famoso you are. I am, eu sou, eu estou. E o are, você é ou você está. O he, o she e o it, você usa is para os 3 aí, ó. Você usa o famoso is, né? Ele é, ele está, ela é, ela está, ele ou ela é ou está. E para os demais, você usa are. We are, you are, they are. Nós somos, nós estamos, vocês são, vocês estão, eles ou elas são e estão. Isso foi o simple present, gente. Simple present, na aula passada. Isso no presente simples. Hoje nós vamos estudar o passado. O que é o presente? É uma coisa que está acontecendo agora. Nós estamos no presente, estamos assistindo essa videoaula, eu estou produzindo essa videoaula para vocês. Isso é presente. Mas o passado são coisas que já ficaram para trás. Então, no inglês, nós temos o simple present. Simple past, quer dizer, simple past, passado simples, certo? Vai ter um link de uma videoaula de inglês com outro professor falando e explicando também esse assunto que eu já estou dando aqui umas pinceladas rápidas para vocês, certo? Então, o passado simples, ele não tem mais o are, o am ou o is. Você vai usar 2 palavrinhas só, o as ou o were. Vai usar essas 2 palavrinhas, o as ou o were, certo? E aí a mesma coisa, estar ou ser. Tudo verbo to be. No outro vídeo ele vai dizer quando você usa cada uma delas, certo? Agora eu vou só lembrar para vocês que tem 3 formas. Tem a forma afirmativa, negativa e interrogativa no passado.
A forma afirmativa é você dizendo que algo aconteceu no passado. Eu estava doente. Pronto. A forma negativa, eu não estava doente. E a forma interrogativa, você estava doente? Perguntando, é uma pergunta. Eu dei um exemplo do português, mas no vídeo você vai ver direitinho o exemplo em inglês não, né? Inglês, gente. Às vezes a gente enrola a língua. Como você usar essas palavrinhas no próximo vídeo. Vou mandar a correção da aula passada, viu? Estou botando no grupo a correção da aula de inglês passada para vocês conferirem. A questão 1 e a questão 2. Questão 1 ia de A a D. Certo? E religião? O que é que vocês vão fazer, gente? Eu estou passando um videozinho de 4 minutos e um de 2 de religião. Esses 2 vídeos é falando de um assunto, o dilema do porco-espinho. Talvez alguém já tenha escutado essa história. Não é que os porcos-espinho viviam numa região da Antártida, da Ásia, muito fria, e que no inverno nevava e eles morriam congelados. Então, para se aquecer, eles se juntavam. Faziam um moinho de porco-espinhos para se aquecer. E conseguiam sobreviver. Só que foram notando que quando eles se juntavam, os espinhos uns dos outros feriam. Um ou outro porco-espinho eles se feriam. E aquele que mais aquecia o outro era quem mais se feria, né? Porque mais encostava. Aí vocês vão ver o vídeo com essa história bem legal. Tem 4 perguntas de religião para você responder sobre esse vídeo. E aí é perguntas reflexivas e tudo mais. Vocês postem a foto da atividade de inglês feita, da atividade de religião também feita. Tire a foto, bote no grupo para a gente registrar a presença. Então, nossa videoaula hoje se estendeu um pouco, mas a gente usamos aí a videoaula para dar 3 matérias para vocês, né? Matemática, inglês e religião, gente. Então eu espero que não canse vocês aí essa videoaula, certo? E que vocês vão lá no canal, curtam, se inscrevam e ative o sininho para poder vocês receber os próximos vídeos, as notificações dos próximos vídeos, certo? Então, bons estudos, bom trabalho a todos e fé e muita força, galera do 8º ano, porque ano que vem estamos no 9º, né? Ano que vem somos turma de SPAES, então vamos se dedicar esse ano, vamos estudar, porque ano que vem a gente vai dar uma nota estrondosa no SPAES da Padre José. Vamos lá, galera, vamos se animar e vamos ter fé que a gente vai vencer e vamos ser vitoriosos mais cedo do que a gente espera. Valeu, tchau, fui.